Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós falamos sobre um projeto de lei de autoria do vereador delegado Cleiton. O texto tem como objetivo flexibilizar o Código de Limpeza Urbana para permitir o uso de itens de oferendas, conhecidos como ebós, nas vias públicas de Porto Alegre. Para falar sobre o assunto está comigo o autor da proposta, vereador delegado Cleiton, e o presidente da Federação Afro-Umbandista do Rio Grande do Sul, Everton Alfonsin. Sejam bem-vindos ao programa. Começo então de imediato com o senhor, vereador, perguntando, hoje, de acordo com o Código de Limpeza Urbana, são permitidas oferendas de animais, mas não dos ebós. É isso, vereador? É, exatamente. Nós na época do projeto, nós verificamos que faltava os itens de oferendas, religiosas, infelizmente, que para alguns poderiam relacionar como se fosse um lixo urbano, E passou naquela época a emenda da sacralização de animais, mas não passou o restante das oferendas, E posteriormente nós, em conversa com a federação, em conversa com alguns militantes da religião de matriz africana, que estão discutindo já há bastante tempo a relação da religião com o meio ambiente, E aí nós fizemos um projeto relacionado com os ebós e o meio ambiente, retirando material que não fosse biodegradáveis, retirando garrafas, retirando plásticos, E de acordo com o entendimento da própria federação, nós fizemos esse projeto, E Everton, só para quem não conhece, não é da religião, o que são os ebós? Bom, quero agradecer o espaço da TV Câmara, o delegado Cleiton, nessa parceria com a Fowers. E os ebós, eles são nada mais do que as oferendas que são feitas em nome de todos os guias que são feitos na rua, Quando a gente começou esse trabalho, essa proposta com a questão do PL que foi derrubado no fim de junho, de maio, junho, que queria proibir a sacralização dos animais dentro dos terreiros, a gente conversou com o delegado Cleiton, e ele já vinha numa construção desse projeto, em a gente poder tentar organizar e levar de uma forma que não agredisse tanto as pessoas e nem o meio ambiente com a questão dos ebós. Os ebós são oferendas, que são largadas, despachadas nas ruas, pelos religiosos. E a Fowers, ela vem trabalhando desde 2008 com a questão da oferenda ecológica. Nós começamos na homenagem de Iemanjá Praia Limpa em 2008, que são a confecção de barcos biodegradáveis, que são a proposta da Fowers que a gente possa levar para os terreiros, que eles não deixem nada que denigra o meio ambiente. O lema da Fowers sendo a natureza é o altar de todos nós, nós procuramos trazer desde 2008 a comunidade religiosa para uma questão ambiental e ecológica. E para isso nós estamos trabalhando efetivamente. Essa questão dos produtos então serem biodegradáveis, ela entrou justamente através de uma emenda do vereador Binzeli, vereador? Não, na verdade essa emenda é minha, As pessoas confundem porque nós tivemos que pegar, como entrou fora do prazo da discussão, nós tivemos que pegar a assinatura da liderança do partido. Então o Márcio Binzeli, ele assina como líder. Essa emenda foi proposta por mim e discutida com a Fowers, Hoje, para quem pratica esse tipo de oferenda, é uma infração de acordo com o Código Municipal de Limpeza Urbana? Não, a princípio, nós estamos até discutindo bastante isso aí. A princípio, já existe um costume, Já existe um dia a dia, na cidade, na prática religiosa, mas nós gostaríamos que ficasse firmado, para que amanhã ou depois não fosse usado de uma forma até preconceituosa, por alguém, um ou outro, porque os governos andam, as pessoas modificam e de repente as gestões também, cada um tem uma forma de pensar. Então nós gostaríamos que ficasse formalizado dentro do código esse tipo de ação. Com relação a espaços onde são feitas essas oferendas, onde que acontecem essas práticas, Everton?
Ele tem, por costume das práticas, elas acontecem em cruzeiros, em bifurcações cruzeiros e em T ou Y, né, que a gente chama aí. Essas oferendas são largadas. Mas voltando um pouquinho à tua pergunta anterior, quando nós terminamos a discussão do PL, que fomos felizes na vitória, a Fowers se propôs a fazer uma exposição dentro das câmaras municipais, né, para poder orientar e conscientizar os terreiros. Nós, em abril, nós fizemos uma exposição As Nações do Rio Grande, que agora está acontecendo aqui na Câmara, né, vai até dia 21, próximo dia 21, e nós confeccionamos 60 mil cartilhas essas que orientam as pessoas dos terreiros, que orientam as pessoas de como praticar uma oferenda ecológica. E a tua pergunta é se em Porto Alegre está acontecendo de serem multados, né? Eu me permito responder que Porto Alegre hoje nós temos uma liberdade religiosa. E a Fowers vem trabalhando isso, construindo isso hoje com o governo municipal em cima de proposta de orientação religiosa, justamente para quê? Porque somos 65 mil terreiros no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem mais de 20 mil terreiros. Multiplica-se por 30 a média de frequentadores. Então dá um número expressivo. E para a gente conseguir organizar, hoje a federação já passou dos seus 1.500 filiados, que nenhum contribui financeiramente com nada para a federação, mas eles já estão imbuídos nessa questão ambiental de cuidar das oferendas ecológicas. O que a oferenda ecológica é? Nada mais é do que trazer de volta aquilo que vai agredir o meio ambiente, que são garrafas de vidro, louças, plásticos, deixar no meio ambiente somente aquilo que o meio ambiente, o chão absorve, o meio ambiente absorve, os animais se alimentam. Então esse trabalho hoje dentro de conscientização dentro da nossa cidade de Porto Alegre e do estado, né, que a gente começou esse trabalho, agora estaremos em Pelotas, né, no próximo mês, tudo isso vem construindo como uma forma orientadora, porque nós estamos falando de 65 mil terreiros cadastrados pelo censo de 2010, mas nós sabemos que tem muito mais, tem muitos na clandestinidade que hoje a gente pede e a gente orienta que eles não agridam o meio ambiente, porque nós recebemos denúncias constantes da sociedade civil na nossa sede lá, onde eles pedem providências, que é um absurdo as pessoas largarem 30, 40 garrafas numa esquina. Então não existe, o limite das pessoas está ultrapassando, né, o limite ambiental, já está indo para um limite criminoso, onde em Cachoeirinha houve uma briga no meio de um cruzeiro que 40 garrafas se tornou arma. Então esse projeto que o delegado Cleiton está trazendo, da gente estar blindado, não quer dizer que nós estejamos permitidos a agredir o meio ambiente. Cabe à federação, eu ia te perguntar, justamente fazer esse trabalho de conscientização com os terreiros da importância da utilização de produtos biodegradáveis? Cabe, e não só a Fowers. Hoje nós temos várias federações hoje no estado, né, que estão engajadas, que sentiram a pressão desses 3 meses de embate lá na Assembleia Legislativa. Então a gente está orientando as pessoas, trazendo esse material de divulgação, as 60 mil cartilhas feitas de 2013 para cá, que em 2008 nós começamos a trabalhar a questão ambiental, mas como a gente chegou numa conclusão que nós precisaríamos levar informação escrita para as pessoas, essas 60 mil cartilhas, elas estão servindo para divulgação. Só nesses dias que nós já estamos aqui na Assembleia, foram distribuídas 6 mil cartilhas. Na Câmara, né? Na Câmara, perdão. 6 mil cartilhas quase. Não, por quê? Porque escolas vieram visitar o Parlamento Jovem, as escolas levaram o material para orientação, para acabar o preconceito. Tu falaste também da repercussão na internet, né, da exposição, que tem tido um bom retorno do público, né, Everton? Sim, nós estávamos no Memorial ontem conversando com a Cláudia e nós mostramos lá para ela as redes sociais. Em 4 horas de publicação, tu ultrapassar 5 mil visualizações, 6 mil visualizações. Nós estamos com 63 mil visualizações nessa primeira semana nas redes sociais da Fowers. Então quer dizer que o pessoal tá tendo uma visibilidade boa, o pessoal está comentando no livro, porque o nome da exposição é As Nações do Rio Grande, e na verdade é desmistificar a religião. Religião é religar com o sagrado. Então,
Quando tu diz que o teu orixá, ou o teu exu, ou o teu caboclo, ele é natureza, como é que a gente vai destruir o nosso orixá, que é a natureza? Então esse é o trabalho de conscientização que vai percorrer agora todo o estado do Rio Grande do Sul. Certo. Vereador, com relação a essa questão, então, né, de onde são feitas essas oferendas, né, já foi aprovado um indicativo aqui para o Executivo Municipal, no caso, sugerindo que fosse criado um parque, uma determinada área onde pudesse ser feita essas oferendas, específico para que sejam feitas essas oferendas, né? Isso, mas antes de falar do parque, eu queria falar sobre esse seminário. É o nosso segundo seminário. Então nós estamos tratando com religiões milenares. Né? Nós estamos tratando com sacerdotes aí que têm 90 anos, né, cara? 90, 70 anos, muitos anos de história dentro da religião. E essa conscientização tem que ser devagar. Nós estamos agora no segundo seminário, o primeiro teve muita gente, sabe? Lotou o plenário, foi surpresa, assim, foi num domingo também, parece, se não me engano, foi no sábado ou domingo. Lotou, faltou horário para as pessoas discutirem, as pessoas que estavam ali queriam continuar discutindo. Esse nós estamos esperando um público grande também. Então nós queremos conscientizar as pessoas, trazer para eles, como disse o Caco, que a religião de matriz africana, ela é essencialmente natureza. Então nós não podemos agredir a natureza, que nós estaremos agredindo a própria religião, né? E nós fizemos, foi eu acho que um dos primeiros projetos de indicativos que nós encaminhamos, quando eu entrei aqui no meu primeiro mandato, foi um parque ecológico. Isso foi um pedido de várias ilês e sacerdotes que me colocavam a situação de querer um espaço público, de querer segurança, de querer um espaço adequado. E nós fizemos esse encaminhamento. Esse encaminhamento não quer dizer que a gente vai delimitar territórios. A gente quer um espaço para que possa se concentrar a religiosidade, a energia ali naquele espaço. E a partir daquele espaço, né, cara, que eu acho que as pessoas virão naturalmente, sem imposição, sem regular territórios. A religião de matriz africana ela já foi muito regulada, já foi muito maltratada, né? Nós tivemos, quando viemos para cá, através de navios negreiros, nós esconder a nossa religiosidade. E hoje, nós temos que abrir mão de espaços. Eu acho que não seria bem coerente, mas seria coerente no momento que nós tivéssemos um espaço. Quem tem um espaço legal para praticar qualquer, até um esporte, né? Ele vai naquele local. Sim, o senhor diz que não seria limitado uma área, seria um parque, quem quiser realiza as oferendas lá, mas quem quiser pode praticar ela nas vias públicas. Exatamente. Que isso se tornaria até natural. Sabe? A gurizada, sem querer comparar, assim, até vou fazer uma comparação bem... se você tem uma pista de skate, como tem ali no IAPI, um dia eu fui lá no IAPI, lá com a gurizada, lá, e comecei a conversar com eles. Então, eles lá têm várias pistas, tem um ambiente propício para eles, segurança. Eles saem da Zona Sul, que não tem. Por exemplo, no bairro Ipanema, Guarujá, não tem uma pista de skate. Tem uma pista no bairro Guarujá, que nós estamos tentando há anos a reforma, que era uma pista de bicicleta. Tá? Então eles saem dali e atravessam a cidade. E se tornou lá, a prática é lá, vários jovens. No momento que nós criarmos um espaço digno, de respeito, e que respeite a religiosidade, as pessoas vão para lá. Vamos optar ir para lá. Mas nós não podemos impor. Que as pessoas, olha, a partir de hoje, tu vai sair daqui e tu vai fazer o que eu quero. Não, claro que nós temos, agora mesmo nós vamos votar o nosso código de convivência. Assim como a gente sabe, até alguns praticantes, e é essa a noção que a gente tem, por isso dessa cartilha, por isso desse trabalho que a gente está fazendo,
a gente sabe que alguns, né, Caco, às vezes passam os limites. Eu conversando com uma grande militante, que é a mãe Norinha, que é uma militante antiga, que sabe que estará presente agora nesse nosso, esteve também no primeiro, nesse nosso seminário, e ela tem uma praça na frente. E às vezes ela se sente agredida. Ela se sente agredida com o que fazem com aquela praça, às vezes. Pessoas que às vezes não têm o limite, não têm o discernimento do que é aquela prática religiosa, aquele momento religioso, né? Que deve ser para ele respeitado e transmitido, mas também transmitido para o vizinho. E com relação ao senhor, acredita que também, por parte das pessoas que realizam oferenda, existe algum tipo de preconceito que elas sofrem por realizar essas oferendas nas vias públicas? Ah, sim. Agressões. Agressões. O sacerdote sai com seus filhos, às vezes 2, 3 carros para proteção, para não serem assaltados. Começa por aí. Isso é um mal de todos, né? Ser assaltado hoje é um mal de todos, mas principalmente à noite. Existem pessoas que têm um preconceito, são agredidas. Teve um fato, não me lembro qual foi o bairro, que o cara saiu com água, com extintor, coisa parecida, para agredir. As pessoas estavam ali cultuando a sua fé. E outros empecilhos, outros problemas, e principalmente o preconceito. Principalmente o preconceito. Mas tem os dois lados, né? A convivência tem os dois lados. De repente, a forma que é colocada e a forma que é feita na frente da tua casa, às vezes não agride. Então é isso que nós queremos. A gente quer, sabe, agride até aquela consciência que a pessoa tem. Às vezes nem é preconceito, mas a consciência ambiental. E nós temos que passar isso. E eu acho que tem que ser gradativo. Não pode impor as coisas. Não pode um sacerdote que tem 90 anos, 70 anos de prática, não vai querer que ele mude de um dia para outro. Mas nós podemos conscientizar, nós podemos tocar em alguns pontos, nós podemos trazer para ele a história do passado, de quando ele começou. Quando ele começou, de repente, não era plástico, eram folhas de bananeira ou coisa parecida, né? Que iam a terra, que não iam prejudicar a terra, tá? Que não iam ficar eternamente com um plástico, tu põe ali e fica eternamente. Então é esse tipo de coisa que nós não podemos, nenhuma religião, é tentar impor. Nós temos que dialogar, conversar, e é o que nós estamos fazendo. É o segundo seminário, se precisar 10 seminários, esperamos que não, né? Tomando que não. Esperamos que não, porque a gente já viu no primeiro seminário, a gente já viu o sentimento das pessoas, tá? No momento que tu toca assim, religião é natureza, as pessoas já... E esse primeiro seminário teve uma boa participação só? Mas lotou. Eu me surpreendi, cara. Eu me surpreendi, até a FAURS participou, mas o Caco não pôde vir, até porque na época lembro que houve a morte de um idoso, né? De um idoso lá, que o Caco tem um asilo, né? Então houve a morte e o Caco não pôde vir, mas os representantes vieram e lotou, veio gente de tudo que é lugar. Tá? Foi surpresa, assim, eu acho que o momento que eu estou na Câmara, eu creio que foi o maior seminário em número de pessoas, assim, de todos que eu vi aqui, que participei, inclusive que eu não organizei, mas foi um dos maiores seminários. E o que eu achei mais importante, assim, nós fizemos um espaço para os antigos, né? E o que eles diziam, o poder público nunca abriu para que nós tivéssemos a oportunidade de vir falar da nossa religião. Então, aqueles idosos, aqueles senhores, aqueles anciãos, eles ficaram assim o dia inteiro ali, o dia inteiro. E saíram numa felicidade, pessoas de 70, 90, 80 anos, e saíram muito felizes por eles terem falado da religião deles. Tá? Por eles terem tido um espaço para falar
da história deles, da natureza, dos seus orixás. Tá? Então, eu achei de grande valia. Para mim, já valeu aquele primeiro. E esse ano nós tivemos agora a oportunidade da FAWERS organizar, sabe? Já tivemos essa força, né, para que nós pudéssemos fazer o segundo. E como eu disse, se tivéssemos que fazer 10, 20 seminários para que tenha esse entendimento, eu acho que só vai melhorar para quem é da religião. Certo. Só vou fazer uma retomada com relação à questão do parque, né, para saber então qual a tua opinião sobre esse assunto, Everton. Bom, nós já fizemos um estudo hoje e a dificuldade que se encontra é onde é que tu vai botar, se todo mundo resolver no mês de Ogum, nós temos 20 mil terreiros aqui, onde é que nós vamos arrumar um espaço para 20 mil terreiros fazer as suas oferendas num único lugar? Então, a questão do espaço delimitado, hoje a gente trabalha em Canoas com isso, na Praia de Cidreira com isso. Hoje o que a gente mais recebe é pedidos de locais fechados para fazer os seus ritos. Ou seja, como para o religioso que realmente acredita na sua espiritualidade e a ligação entre a natureza e o seu orixá, ele precisa do espaço externo, o meio ambiente, para ele cultuar os seus orixás. E hoje nós não temos esse espaço. Em Canoas foi criado um cartório da diversidade, um cartório que trata só as questões de crime contra qualquer tipo de preconceito. E nós conseguimos, junto com a delegada Sabrina Defente, no ano passado e o ano retrasado, tratar questões que aconteciam no meio da rua. As pessoas iam fazer suas oferendas e daqui a pouco alguém saía de lá e agredia as pessoas. E aí esse cartório, a delegada fez um trabalho muito especial porque ela traz o agressor e o agredido para fazer uma mediação de conflitos. Então a gente conseguiu trabalhar isso na cidade de Canoas. Em contrapartida, a gente recebe diariamente ligações lá para a sede da federação de pessoas que são atropeladas em cruzeiros, de pessoas que são humilhadas, de pessoas que levam tiro em cruzeiro por pessoas que não acreditam. Então a questão da delimitação, isso não tem, porque hoje o povo de religião é um povo que ele se desloca muito. Então não tem como as pessoas terem um local centralizado para eles irem, porque a maioria das vezes são 20, 30 pessoas. Então ele tem que se programar. E para largar uma oferenda vai às vezes 4, 5 pessoas. Então a gente entende como muito importante ter um espaço, mas um espaço como o Parque Chantilly, lá em Viamão, Cascata de Xangô, lá na Alvorada, Cascata de Morungava, que são locais fechados que as pessoas pagam de religião para fazer as suas obrigações com tranquilidade e com segurança. Como o delegado Cleito falou, ali não vão agredir elas. E isso sim é importante. Delimitar a questão religiosa não existe, isso não muda esse preceito. Mas ter espaços reservados para essa quantidade de terreiros hoje no nosso estado e principalmente na nossa capital, para eles poderem cultuar, isso é de suma importância. Agora nós em Cidreira, nós fizemos uma parceria com a prefeitura e quem ia dizer que nós ia colocar a maior imagem da América Latina, né, de 8,50 metros da Iemanjá, lá no terminal do Parque Dunas. O delegado Cleito esteve com nós ano passado e já está pronto, vamos inaugurar agora. Então lá já tem gente que vai para as outras praias que já está se deslocando para fazer um ponto turístico religioso em Cidreira. Hoje nós estamos com outros projetos que nós entregamos junto à Prefeitura de Canoas para fazer o Parque da Fé e da Paz lá em Canoas. Então é um parque também que vai ter um espaço para todas as religiões para poderem cultuar a natureza. Então o Parque Chantilly é um parque que durante anos, que a gente está na religião, a gente ouve falar que é um parque muito lindo, mas foi abandonado. Então não adianta tu fazer um parque se não tiver uma manutenção ou segurança. Quantas pessoas já foram assaltadas lá dentro do Parque Chantilly? A questão da segurança e a questão do meio ambiente e a questão religiosa, elas têm que combinar esses três fatores. É importante com toda certeza. E esse seminário, ele tem o cunho de mostrar para as pessoas, para todos os religiosos, como as federações, porque nós somos uma âncora, como todas as federações que são no estado, mas nós somos uma âncora e somos um depósito de reclamações. Eu digo depósito porque vem reclamações de todos os tipos. Para te ter uma ideia, nós temos tido, em média, 50 reclamações semanais de denúncia de agressão, de denúncia de largar oferenda na porta das esquinas, dos apartamentos, de pessoas tocando tambor até amanhecer. Então, existe hoje uma preocupação das federações em orientar os seus terreiros.
Tem pessoas que trabalham outro dia, tem pessoas que dormem, que precisam dormir, e a gente tem que ter um espaço. Então a questão da orientação, o trabalho de orientar todos os frequentadores, nada mais é do que agregar. Religião para nós, todos é religar. Então o respeito nosso com todas as denominações religiosas é de suma importância. E esse espaço reservado para as religiões, para ter o seu espaço, mas para cultuar naquele momento, é importante. Mas a questão da oferenda, por ela precisar de vias cruzeiros, ou como eu citei antes, ou outros tipos de esquina, isso é fundamental, isso não tem como mudar. Mas a questão dos parques é importante. Certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, então, a gente segue falando sobre o projeto de lei de autoria do vereador delegado Cleiton e também sobre as religiões de matriz africana. Fique conosco, é um minutinho e nós já voltamos. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos sobre o projeto de lei complementar de autoria do vereador delegado Cleiton, que flexibiliza o Código de Limpeza Urbana. Vereador, o projeto foi aprovado então por unanimidade aqui pela Casa, né, pelos vereadores, mas foi vetado pelo prefeito José Fortunati. Quais seriam as razões então para esse veto do prefeito? Na verdade, o veto, nós estamos até, conversei com o prefeito, conversei já várias vezes depois que aconteceu o veto, aí ele tem sido muito sensível ao que nós tentamos trazer para dentro desse projeto de lei, né? Então nós estamos ainda discutindo esse veto e eu até prefiro não falar muito ainda dessa situação, porque nós estamos em processo de diálogo, né? Para que esse veto não exista, né? Que a gente possa derrubá-lo ou uma nova tratativa dentro do Código de Convivência que está vindo para a Câmara, né? Então nós estamos conversando com o prefeito já alguns dias com o diretor do DMLU, com o vice-prefeito. Então eu até aguardo que dê tudo certo para que a gente possa ter um resultado assim que agrade a todos, né? Ainda não tem previsão de votação, então, para esse veto? Não, no princípio não, já está na casa, né? O veto nós temos agora, tem um prazo para que nós possamos discuti-lo, né? Certo. Everton, aproveitando a tua presença, então, a tua participação no programa, eu vou pedir para te explicar um pouco, né, então, sobre o que são as religiões afro-umbandistas, que a gente conversava no intervalo, né, se tu pudesse explicar, porque muitas vezes acontece uma mistura aí de culturas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente. A nossa feira, a nossa exposição aqui, ela se chama-se As Nações no Rio Grande. Por quê? Porque existe um sincretismo todo, e nós procuramos trazer esse sincretismo aqui para dentro da Câmara de Vereadores, para desmistificar isso. Ou seja, a gente tem a parte da Umbanda, que são os caboclos que estão expostos, que são as imagens que tem o sincretismo hoje com a Igreja Católica, que é Oxó São Sebastião, que é Ogum, que é São Jorge, que é Nossa Senhora da Conceição, que é Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida, que é Oxum Velha. Então existe um sincretismo com a Igreja Católica por parte da Umbanda. A questão da matriz africana, ela é uma religião milenar,
ela vem da ancestralidade, e esse é o foco hoje. O entendimento da sociedade hoje é distorcido, porque muitas pessoas acreditam que a religião de matriz africana, ela larga bichos mortos nas esquinas, e isso não é verdade. Dentro da ancestralidade, dentro da nossa crença religiosa africanista, todo e qualquer animal sacralizado, não sacrificado, porque existe uma diferença. Qual é a diferença? Já aproveito para te pedir para explicar a diferença. Entre sacrificar e sacralizar. Na cartilha tem isso muito bem colocado. O sacrifício é quando o animal é morto, como hoje nos frigoríficos que nós vimos nos estados aí, no país todo, milhares de animais são sacrificados porque eles são mortos com choque, com uma retada na cabeça, com injeções. Tem diversos tipos de crueldade. O animal, dentro da religião de matriz africana, esse animal ele é sacralizado porque ele já é um animal do orixá. Ou seja, ele já é predestinado, ele é um animal sagrado. E quando ele se torna um sagrado, um animal, até mesmo como o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado, isso é bíblico, o animal dentro da matriz africana, ele tem que servir 100% da sua carne como alimento para as festas. Ele não pode ser botado fora. Então hoje as pessoas não entendem por que existem animais mortos na rua, gatos, cachorros, animais domésticos, e isso não faz parte de nenhuma das denominações religiosas nossas. Nós não sacrificamos gatos, cachorros, animais domésticos, nós sacralizamos porque a gente oferece ao nosso orixá aquele animal como forma de agradecimento e de fortalecimento nosso. Então depois que esses animais eles são imolados de uma forma sagrada, esse animal não pode sofrer, ele não pode saber que ele vai ser sacrificado, ele não tem instintos de crueldade, como eles falam, é um único estoque que ele leva. Esse animal ele é preparado com todo carinho e ele serve de alimento para a festa. Ele não pode ser botado fora. Então, essa é a diferença que as pessoas dizem que nós maltratamos os animais, isso é uma inverdade. Todo e qualquer animal da matriz africana, ele tem que ser ingerido. O sangue, as pessoas dizem que os batuqueiros bebem sangue. Não, não existe. O sangue é uma forma simbólica de ser usado no momento em cima dos nossos orixás, que não são santos na matriz africana. São santos, mas são em forma de pedras, alguidás, ou cutás, né? Então, não existe desperdício, não existe... e outra coisa, as vísceras dos animais, né, após a sacralização, elas têm que ser implantadas no meio ambiente. Elas não podem ser jogadas na rua, elas têm que ser aberto um buraco, elas têm que ser implantadas, como forma disso aí após virar adubo. É uma coisa natural. Então existe a diferença entre sacrificar e sacralizar. Sacrificar, tu mata os bichos com requinte de crueldade, como a gente tem visto todos os dias. A gente fez uma campanha em defesa dos animais. Como os protetores dos animais defendem hoje, nós também defendemos. Porque nós não gostamos de crueldade. Na nossa religião, se a natureza e o animal é sagrado, nós não podemos machucar e denegrir o que é sagrado para nós. E isso vem da ancestralidade, onde os nossos antigos, como o delegado Cleito falou, eles faziam as oferendas em cima de folha de bananeiras e mamoneiras. Por que isso? Vela era de sebo. Não existia vela que deixava restante no chão. Terreiro tinha que ser de chão batido. As oferendas eram por obrigatoriedade ser despachadas em cruzeiros de chão batido, porque o meio ambiente absorvia aquilo. E hoje nós não temos, e hoje está essa bagunça que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco da razão e criticando os próprios irmãos de religião e dizendo: vocês estão cometendo uma atrocidade com a nossa religiosidade. E a ideia justamente dessa exposição, a gente separou o que é caboclo, que são as entidades de Umbanda, o que é os orixás, que hoje está ali o nosso Orumalé. Orumalé são todos os orixás ali representando a matriz africana, a linhas de preto velho que está do outro lado. Então a gente fez justamente uma exposição onde as pessoas e as escolas, a gente vê a fisionomia deles quando eles vêm ali e eles estão sedentos de conhecimento, como o Cleito falou há pouco tempo. Não existe seminário que vá tratar religião e meio ambiente que não lote. Por quê? Porque a juventude hoje ela tá tão carente de informação que elas querem saber o que é a religião de um dia para o outro.
Antigamente, para ti ser feito religioso, tinha todo um procedente. Tu começava pela cozinha religiosa, que é a parte melhor, eu costumo dizer, que é fazer as comidas, os axés dos santos, né? Que depois a gente come, né? Hoje não, as pessoas elas estão entrando na religião e elas já querem uma resposta para ontem, e aí se formam os maus religiosos. A mãe Norinha do Cedrab é uma parceira nossa e ela tem seus 70 e poucos anos de idade e ela trabalha constantemente com a questão de orientação para as pessoas, porque não foi isso que ela aprendeu. Então hoje nós estamos crescendo o número de terreiros, mas nós estamos ficando uma minoria que realmente quer trabalhar isso. Mas a minoria que está se fortalecendo dia a dia, porque quando imaginaríamos que em 5 sessões que nós tivemos no auditório Dante Baroni, na CCJ, lá na Assembleia, durante os meses de abril até junho, nós colocaríamos mais de 1000 pessoas todos os dias de semana na rua. Então as pessoas hoje elas estão defendendo, não, isso não é a nossa religião. E esse seminário, eu tenho certeza, não só o primeiro, mas o segundo, ele está sendo uma porta de entrada para a orientação religiosa e desmistificação da religião. E o trabalho nosso é esse. Certo. Vereador, essa questão, né, de sacrilégio, de sacrifício foi amplamente debatida nesse ano, aí teve uma polêmica na Assembleia Legislativa, né? O senhor acredita que falta também um conhecimento por parte da população para entender essa diferença? Não, exato. Né? Eu acho que nós temos que... É isso para que serve também o nosso seminário. Desmistificar algumas questões, né? Nós não podemos ser radicais de um lado ou de outro em algumas questões religiosas, né? Eu por defender pela minha ancestralidade, né, defender as religiões de matriz africana, eu sou católico. Sou católico de ir à missa, mas como todo brasileiro não deixo de tomar meu passe, né? Não deixo de tomar meu passe, até porque eu acredito que todas as religiões que trazem o bem dentro da sua estrutura, né, elas renovam, né, elas trazem energia positiva. Então, quem vai no meu gabinete vê lá, eu tenho Buda, eu tenho orixás, eu tenho, sabe, o meu São Jorge. Então, eu busco dentro das religiões essa energia boa que elas passam, a energia do bem. Então as pessoas que têm que conhecer um pouco mais. Eu, por exemplo, quando eu posto alguma questão religiosa de matriz africana, eu vejo às vezes na internet que alguns colocam assim, esse é um deles, cuidem ele. Tá? Isso é preconceito, na verdade isso é só preconceito. Isso é só preconceito e radicalismo. Tá? Eu acho que nós podemos conviver pacificamente, ordeiramente, com respeito. Tem o limite, né? Onde chega o limite, eu não me lembro qual é bem a frase, mas o limite, o respeito é até onde começa o do outro, né? Então é isso que nós queremos, o que nós queremos dentro da religiosidade, dentro do respeito da cidadania e da convivência de cada um, sabe? Que os religiosos de matriz africana possam praticar a sua fé e que as outras pessoas que não são daquela religião se sintam confortáveis e não agredidas. Então é o princípio desse seminário, é esse o princípio da nossa luta, sabe? Essa é a bandeira que eu impunho, é essa questão, de respeitar o próximo, respeitar o direito de cada um. Essa questão do respeito, ela vem muito também, né, na educação, nas escolas. Em 2003, foi aprovada uma lei que prevê a inclusão no currículo escolar, então, da história e da cultura afro, né, Everton? Tu tens conhecimento dessa lei? Como é que ela é trabalhada, assim, após mais de 10 anos aí, né, da sanção, então? Ela não é trabalhada. Infelizmente, a Lei 10.639, que é uma lei que traz a cultura afro para dentro das escolas, ela não é trabalhada. Ela é uma lei que hoje os professores, eles procuram trabalhar essa lei. Nós viemos desde 2008 trabalhando isso junto com os pedagogos da federação. Nós temos um grupo de pedagogos hoje na FAWERS que eles trabalham a questão de orientação religiosa dentro das escolas. Quando a gente começou a discutir a Lei 11.445, a 10.639, que era a formação de professores para falar da matriz africana,
houve uma distorção, porque muitas vezes as pessoas acham que a Lei 10.639 tem que tratar da religião afro nas escolas, e não é isso. A 10.639 trata a cultura africana. Então essa distorção faz com que muitas vezes alunos, diretores, professores não saibam fazer a interpretação certa. Nós fizemos um trabalho em Alvorada, fizemos um trabalho na Semana da Consciência Negra em Esteio, Sapucaia, orientando os professores. Nós temos lá na sede da FAURS um auditório para 70 pessoas, onde professores estão vindo lá para conhecer realmente a diferença entre a matriz africana, a religião, e a matriz africana, história. A história da matriz africana, ela tem que ser trabalhada dentro das escolas como uma forma de respeito. Só que o que acontece? Quando começa a ser trabalhado isso no currículo escolar, muitos professores tratam como preconceito e muitos alunos se acham agredidos porque não estão falando da sua religião, estão falando da África. Então, isso precisa ser muito trabalhado hoje no currículo escolar. A questão da desmistificação, porque naturalmente essa lei, se ela fosse executada quando ela foi proposta, chegaria na parte religiosa, mas ela nem arranca. Então hoje as religiões de matriz africana, as federações, elas vêm fazendo um trabalho de formiguinha, que é orientar professores pulverizados. Então, quando a gente recebe alunos e professores, como a gente está recebendo aqui na Câmara de Vereadores com o Parlamento Jovem, a gente vê que os professores, eles também ficam escutando para saber um pouquinho da história. Nós recebemos 3 convites já, desde que estamos aqui, um para ir para dentro da fase e 2 escolas para nós ir lá palestrar para alunos. Nós tivemos em 3 escolas em Alvorada, onde nós palestramos para 1.200 alunos num dia só, sobre a religião de matriz africana e sobre a Lei 10.639. Então, acho que é o momento das pessoas, elas estão crescendo, né? Elas estão abrindo as suas mentalidades, suas cabeças, e elas estão sedentas de conhecimento. E as escolas hoje, com certeza, é onde inicia tudo. Essa cartilha, a gente fez uma cartilha muito sucinta para a gente distribuir nas escolas, para alunos poder chegar em casa e não agredir o seu pai ou a sua mãe, não importa a sua denominação, mas entender de uma forma simples o que é religião, o que não é religião. Então esse ponto, a gente até deixa o convite, quem quiser conhecer a nossa sede lá em Canoas, ou conhecer o nosso trabalho pelo site da FAURS, que é faurs.com.br, as pessoas vão poder ver realmente como é que a gente está tratando. Nós temos uma biblioteca hoje lá, com um livro de 1800 em diante que fala sobre religião. 1800, todos catalogados para as pessoas ir lá conhecer um pouco de qualquer religião. E a gente optou em fazer isso para as pessoas poderem se situarem de uma forma mais cultural. Porque existe a África, que é a história, a ancestralidade, e existe a religião africana, que além da ancestralidade tem a cultura. Então a cultura religiosa e a cultura africana, elas acabam se agregando lá na frente, mas elas saem numa contrapartida diferente no início da sua história. Certo. Vereador, e no âmbito municipal, o senhor acredita que falte aí alguma legislação para preencher essa lacuna no âmbito aí da educação, no caso, né? O que nós vimos em relação à Lei 10.639 é a individualidade de alguns professores, né, que querem que seja aplicado. Então a gente, como disse o Caco, pulveriza de uma forma assim que na escola tal tenha 2 ou 3 professores que queiram trabalhar isso com as crianças, né? Mas não tem uma obrigatoriedade, assim, infelizmente, de criar condições ao professor de transmitir essa matéria de uma forma correta, né? Não houve ainda investimentos. Aqui em Porto Alegre nós estamos tentando. A secretária Graci tem um trabalho muito forte nas escolas, né, municipais, e agora mesmo nós incluímos dentro do plano do currículo? Plano municipal de educação, né, para que fortaleça, né, esse sentimento de que essa lei tem que ser aplicada. Essa lei tem que ser aplicada. Uma reivindicação
muito forte, muito grande, já de bastante tempo, que vai tentar, no mínimo, direcionar uma igualdade dentro das escolas, né? Uma igualdade de comportamento, assim, de respeito, de anti-preconceitos, né? Que existe, e de autoestima, né? Principalmente de autoestima. Então nós estamos lutando. Essa luta é uma luta que também, como todas as lutas do povo negro, né? São lutas muito difíceis de ser aplicadas, mas que está sendo ampliado, está sendo divulgado de uma forma que espero que daqui a uns anos seja forte esse ensinamento, né? Seja respeitoso essa lei. Certo. Não só no papel. Certo. Nós temos uns minutos antes de concluir o programa. Vou deixar um espaço para cada convidado para fazer uma consideração final, caso não tenha sido dito alguma coisa. Começo contigo, então, Everton. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço da TV Câmara. Quero agradecer o meu amigo, meu irmão, o delegado vereador Cleito e toda a sua equipe do seu gabinete pelo espaço. Eu acredito, né, que todo o espaço de divulgação de uma forma ordeira, de uma forma concreta e de uma forma positiva, ações afirmativas e positivas de divulgação da nossa religião é importante. Desmistificar a religião é um momento especial. Eu costumo dizer que eu morei muitos anos na rua, fui morador de rua. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida feita, meus filhos e minha família, e eu faço isso por eles. O delegado Cleito costuma dizer para mim que muitas vezes a gente se sente cansado por lutar, por bater nas mesmas teclas. E a minha mãe de religião, com seus 94 anos de idade, nos deixou há pouco tempo, ela me ensinou uma coisa. Religião é tu defender aquilo que tu acredita. Se tu acredita no ser humano, se tu acredita no meio ambiente, se tu acredita na construção de uma sociedade séria e respeitosa, tu tem que trabalhar em cima disso. E para mim, defender a religião, defender os terreiros filiados hoje a Fowers e os não filiados, né, fortalece cada vez mais a ancestralidade. A ancestralidade dos orixás, ela está dentro de cada um de nós. Respeitar todas as religiões, respeitar todas as crenças e de todas as formas de representatividade é obrigação da sociedade. Mas também é obrigação da sociedade entender o quanto é importante a multiplicação de informação e conhecimento. E é por isso que eu fico feliz em poder participar de mais uma exposição aqui na Câmara e agradecer a todos os funcionários, porque a recepção das pessoas, a receptividade, nós viemos no Dia dos Pais montar a feira aqui, a recepção de todos, desde do pessoal da limpeza até os vereadores, foi muito ampla. A aceitação do conhecimento foi muito ampla. Então, deixo desde já o nosso agradecimento. A Fowers está aí, a federação, ela vem trabalhando e construindo. O nosso telefone lá 3472-3500 ou o site da Fowers, fowers.com.br. Lá vocês vão poder acompanhar todo o trabalho que a gente tem a nível estadual hoje. Muito obrigado. Certo, vereador. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aí até para saudar o prefeito Fortunati no sentido da sensibilidade que teve em nós podermos dialogar, discutir e construir um sentimento para que nós possamos, dentro da religiosidade, praticar de forma livre, né, as questões de matriz africana. E aproveitar também esse momento, eu acho que nós falamos muito em religiosidade, energia, e eu gostaria aqui desse momento, sim, pedir que todas as religiões, com sua força, com seu poder de energia positiva, passasse um pouco dessa fé, dessa energia a duas pessoas, né? Um é o nosso colega professor Garcia, que se encontra no hospital e, graças a Deus, se recuperando com a força e a energia da fé dele, que é alguém que acredita muito em São Jorge, né? Se recupere. E outra, o nosso irmão de religião, o sacerdote Jorge Verardi, né?
presidente da Afrobras. Então, aproveitar esse espaço aqui que nós estamos falando em religiosidade, então congregar todas as religiões, todas mesmo, né? Para que passe a sua energia a essas pessoas aí, para que melhorem, tenham uma recuperação forte e volte a conviver assim, normalmente, tranquilamente, com toda a força e energia conosco, né? E aproveitar e agradecer também a TV Câmara por esse espaço, que é muito importante para nós. Certo, queria agradecer a presença de vocês, então, no programa de hoje. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Obrigada também pela sua audiência aí de casa e até o nosso próximo programa.